versículo 7 diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O título desse sermão é A Alegria pelo Sofrimento. E uma coisa que nós temos em comum aqui, talvez a gente não tenha tantas coisas em comum em relação a gostos e sonhos, qualquer coisa, mas uma coisa nós temos em comum aqui, é que todos nós estamos sofrendo. Todos nós estamos sofrendo. Todo mundo aqui está sofrendo. Sofrendo de cansaço, sofrendo de uma rotina pesada, sofrendo de desânimo, sofrendo de críticas, de gente falando mal de você, sofrendo de mágoas do passado. Pode ser um abuso sexual, um abuso verbal, um abuso físico, sofrendo de insegurança, sofrendo de perseguições, sofrendo de estresse, sofrendo de ansiedade, sofrendo de pecado, sofrendo de rejeições, sofrendo de abandono. Hoje é dia dos pais. Talvez você não tenha teu pai presente, talvez seu pai é ausente, talvez ele te abandonou. Todos nós estamos sofrendo. Sofrendo pela conversão de um parente, talvez. E no meio de todo esse sofrimento, ninguém veio aqui hoje querendo ser desmotivado. Ninguém quer uma palavra que te desencoraje no meio de todo esse sofrimento. Todos nós estamos sofrendo, mas a gente não quer receber uma palavra que vai desanimar. Ninguém está aqui pensando, eu quero que os meus sonhos sejam destruídos hoje, eu quero ser totalmente colocado para baixo, eu vim aqui para isso. Ninguém quer isso. Isso é não humano, ninguém quer isso. Pelo contrário, todos nós queremos ser encorajados, animados, queremos ter esperança, queremos um renovo interior. Sabe aquele renovo quando parece que tua alma foi lavada e você dá aquele suspiro, aquele alívio, e você consegue viver animado e agora eu tenho força para viver mais um dia. Todo mundo quer isso. É ótimo, é maravilhoso essa sensação. Todo mundo busca isso, todo mundo quer isso. Mas também nós sabemos que esse renovo que nós sentimos, esse alívio, essa paz, passa. Os sofrimentos continuam e esse renovo passa. Às vezes dura uma semana, às vezes dura um dia, às vezes dura umas horas,
E os sofrimentos continuam vindo. E aí você pensa, né? Faz sentido esses meus sofrimentos, né? Por quê? Por que, Deus? Por que eu preciso sofrer? Mas o negócio sobre a vida cristã é que é um constante esvaziamento e enchimento. Essa é a vida cristã. Nós somos esvaziados e preenchidos sempre, de dia em dia. Então o renovo que nós precisamos é um renovo de dia em dia. Todos os dias precisamos desse renovo. Porque a vida cristã é isso, é encher, uma hora eu estou lá, estou aliviado, estou na paz, e aí de repente você se esvazia. É um renovo e é um gastar. E nesse texto, Paulo está falando que ele encontrou um jeito de ser renovado sempre, todos os dias, renovado no meio de todo o sofrimento e de toda a dor. É isso que ele está falando. Eu consigo alcançar um renovo no meio de todo o sofrimento e de toda a dor que eu passo todos os dias. E essa é a ideia desse sermão. É para a gente descobrir como é que Paulo conseguiu esse renovo. Como que Paulo consegue esse renovo de dia em dia. Do que ele está falando. Vamos para o nosso primeiro ponto então. O primeiro ponto é: o renovo precisa ser diário numa vida de tantos sofrimentos. Versículo 16 diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então presta atenção nessa parte, de dia em dia. Ele está falando que esse renovo que nós sentimos de vez em quando, ele precisa ser todos os dias, precisa acontecer todas as manhãs. Você precisa desse renovo, é necessário para você continuar na caminhada, no meio de todo esse sofrimento, no meio de uma vida de tanto sofrimento. O que significa renovo? Significa fazer novo uma coisa que ficou velha. É isso, é renovo. Então isso significa que a gente gasta e precisamos desse renovo. Do mesmo jeito que você enche o teu carro de gasolina, né, para andar, para ter o combustível dele, ele gasta e aí você precisa encher de novo. É isso que Paulo está falando aqui. Esse é o renovo do homem interior que ele está falando. Jesus, em Mateus 6,34, ele diz assim: basta a cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia o seu próprio mal. Todos os dias nós estamos sofrendo. Todos os dias nós estamos sofrendo. Seja com o trânsito, seja com todos os exemplos que eu dei, seja com desobediência, seja com pecado. De qualquer jeito nós estamos sofrendo, indo atrás das pessoas, nós estamos sofrendo fisicamente. E quando a gente está andando pela casa e o nosso dedinho bate bem na quina de alguma coisa, sofrimento, parece que uma bomba nuclear estourou no TV. Esse é o sofrimento que nós passamos todo dia. Jesus está falando, todos os dias nós sofremos. Cada dia tem um sofrimento guardadinho para você. Você não se preocupe, todos os dias você vai sofrer um pouquinho. Todos os dias. Mas a nossa força, Paulo está falando, a nossa alegria, o nosso renovo, do mesmo jeito que sofremos todos os dias, precisa ser renovado todos os dias. A gente não consegue funcionar da comida de ontem. A comida precisa ser fresca, a bebida precisa ser fresca, todos os dias para andar, de dia em dia. E é por isso que a Bíblia não fala só para cada dia bastar o seu próprio mal, mas também diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Porque com o sofrimento vem o renovo. Todos os dias, dia após dia, nós temos isso. Então, tendo dito isso, né, tem duas palavras-chave nesse texto que eu vou passar a centralizar elas para continuar. Que é como o último sermão, a palavra por isso, no versículo 16, no começo do versículo 16, e a palavra por quê, no 17.
Nós vamos enfatizar bastante nessas duas palavras, nessas duas conjunções, por isso e por quê. Então, por isso, como todos nós sabemos e usamos no nosso dia a dia, significa uma finalidade. Eu estou falando isso aqui, eu estou pregando para que você seja renovado todos os dias. Por isso, entendeu? Só para... E esses motivos, Paulo está falando isso então, Por causa de uma coisa, ele não desanima. Por causa de coisas que ele falou, ele não desanima. Mas ele se renova de dia em dia. Isso está no versículo 7 ao 15. E nós vamos ver isso daqui a pouco. E já com isso nós vamos entrar no segundo ponto. Que é, o primeiro ponto foi, nós precisamos de renovo todos os dias. Todos os dias nós precisamos ser preenchidos. Todos. O segundo ponto é, quais são as razões que nos dão renovo? Quais são essas razões? Então, de novo, o versículo 16 diz assim: por isso, presta atenção, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Portanto, então, agora nosso objetivo é que a gente entenda as mesmas verdades que sustentavam Paulo, para que isso sustente a gente. Simples assim. Agora a gente quer entender o que Paulo está falando através desse texto, o que Deus quer que a gente descubra através desse texto, para que através de todos os nossos sofrimentos do dia a dia a gente continue renovados. Versículo 16 já está acontecendo no meio do sofrimento. E Paulo está falando que o nosso homem exterior se corrompe todos os dias. Corromper significa ser destruído. Ele sabia que a gente morria todos os dias. Todos os dias, de uma forma bem literal, nós morremos. Pense que cada dia que passa, a gente está um dia mais perto da nossa morte. Querendo ou não, todo dia que passa, a gente está chegando um pouquinho mais perto da nossa morte. A gente está chegando lá, uma hora vai chegar. Dia após dia, morrendo um pouquinho, uma hora a gente vai chegar lá. Os nossos músculos começam a ficar mais fracos, os nossos ossos começam a ficar mais fracos, o nosso corpo começa a ter doenças. É assim que acontece. O nosso corpo exterior se corrompe, ele é destruído. E é difícil saber qual que era o estado de Paulo nesse momento, porque ele já tinha passado por tanta coisa. Ele já tinha passado por torturas, já tinha passado por todo tipo de frustração, decepção, doença. O corpo dele devia ter um monte de cicatriz nas costas, de tanto ser açoitado. Na cabeça devia ter um monte de cicatriz de pedrada. O cara era todo destruído. Talvez doenças que a gente nem sabe que poderia ter. Quando Paulo fala dos espinhos na carne, nós nem sabemos o que é isso, mas pode ter sido uma doença. E um comentarista ele diz que a gente pode resumir 2 Coríntios, a carta toda, em uma só palavra: sofrimento. Aquela carta que mais vai falar do sofrimento, o que é e como nós conseguimos viver no meio de uma vida de sofrimento. Então Paulo, nesse contexto de todo o sofrimento que ele está passando, ele está falando assim: não desanima não. Não desanima no sofrimento. Não desanima, o sofrimento vai vir todo dia, tem, mas não desanima. Continua firme. Sabe por quê? Porque a destruição precede o renovo. A destruição precede o renovo. Quando nós sofremos, tem uma coisa colada nesse sofrimento, que é o renovo. Quando nós sofremos, o renovo vem colado junto e a gente vive esse renovo. E é isso que Deus está falando com você hoje, está falando comigo. É que tudo que nós passamos, todos os nossos sofrimentos vão vir com um renovo. Então agora vamos ver propriamente o que Paulo estava falando quando ele diz por isso. E aí tem 4 razões dentro disso, dos motivos que ele não desanima, mesmo sabendo que ele morre todo dia, mesmo sabendo que o corpo dele sofre, mesmo sabendo de todas as dores que ele passa. São 4 razões para que ele não desanima. 4 razões que ele não desanima. O primeiro é: o sofrimento gera glorificação a Deus e Cristo. Então, apesar do sofrimento, por meio e através do sofrimento, Cristo e Deus Pai são glorificados. Versículo 7 diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que
a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, por isso, nós não desanimamos, mas somos renovados a cada dia. Por quê? Porque o poder de Deus é exaltado na nossa fraqueza. Sempre que nós estamos fracos, moídos no sofrimento, Deus é exaltado, Deus é glorificado. Deus é exaltado, Cristo é exaltado por todo o nosso sofrimento. Versículo 10 diz assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Por isso, nós não desanimamos, mas somos renovados a cada dia, porque Cristo é exaltado na nossa morte diária. Cristo é exaltado na nossa morte diária. Versículo 11: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Por isso, nós não desanimamos, mas somos renovados a cada dia, porque Cristo é manifestado, a glória dele é manifestada em nós diariamente quando nós morremos, de uma forma literal. Então, qual que é a primeira razão de todas? Primeira razão para não desanimar de todos os seus sofrimentos, seja lá qual for, é que Cristo é exaltado pelos sofrimentos. Essa é a primeira razão que Paulo está falando. Primeira razão, não desanima, mas seja renovado todos os dias, porque tudo que você sofre exalta a Cristo. A segunda razão para não desanimar, ele diz assim, a segunda razão é essa: o sofrimento gera vida nos mortos. Através do nosso sofrimento, através de tudo que você passa, que você, através dos seus olhos é ruim, gera vida naqueles que não têm. Versículo 12 diz assim: então a morte está agindo em nós, mas a vida em vós. Amém. Então, por isso, nós não desanimamos, mas somos renovados a cada dia. Porque enquanto nós morremos, enquanto nós sofremos, aquele que está morto recebe vida. E a Bíblia ela fala só de dois tipos de pessoas. Só tem duas características de pessoas que existem na Bíblia toda: é o vivo e o morto. O vivo é aquele que tem a vida transformada, é aquele que recebe a vida através da fé em Cristo. Esse é o vivo. O morto é aquele que não tem. E quando nós morremos através do nosso sofrimento, nós geramos vida naqueles que não têm Cristo. Esse é o segundo motivo. Versículo 15 diz assim: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso nós não desanimamos, porque através do nosso sofrimento, da nossa aplicação, da nossa dedicação na obra de Deus, através da conversão das pessoas, através da conversão das pessoas da tua família, através das pessoas que você discipula, sofre, investe um monte na vida delas, Cristo é glorificado. A nossa morte gera vida, o nosso sofrimento gera vida. A terceira razão de Paulo, ele diz assim: Deus nos sustenta por causa do sofrimento. Então, pelo seu sofrimento, através do sofrimento, Deus te sustenta e não te deixa ser destruído ou vencido por eles. Versículo 8 e 9 diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então, por isso, nós não desanimamos, mas somos renovados a cada dia. Tá dando para entender a ideia? É por isso. Nós não desanimamos e nós somos renovados a cada dia, porque todo o nosso sofrimento traz o sustento de Deus. Quarta razão: através do sofrimento vamos ter a vida eterna. Então, por meio do seu sofrimento, através do seu sofrimento, tudo que você passa de sofrimento, através dele,
ressuscitados dentre os mortos com a igreja e com Jesus. Versículo 14. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus, nos apresentará convosco. Então por isso nós não desanimamos, porque nós sofremos, mas no final vai dar tudo certo. Essa é uma razão que nos renova a cada dia, apesar de todo sofrimento. Nem a morte tem o poder de estragar a história final. Não tem. Nós vamos sofrer, mas nós vamos ser renovados a cada dia por essas 4 razões que nos dão a esperança, o renovo, a vida. Então, por isso, nós suportamos os sofrimentos e somos renovados a cada dia. Por esses 4 pontos. Então, eu vou retomar para a gente passar para o próximo. Sofrimento gera glorificação a Deus e Cristo. Quando sofremos, Cristo e Deus Pai são glorificados. Segunda razão, o sofrimento gera vida nos mortos. Sempre que nós sofremos, os mortos recebem a vida. Terceira razão, Deus nos sustenta por causa do sofrimento. Não tem sofrimento que você passe na sua vida que Deus não vai te sustentar por meio dele. Quarta razão, através do sofrimento vamos ter a vida eterna. Isso é motivo suficiente para ter esperança já? Para passar todos os dias sabendo que tudo que você passa, todo mal, toda dor que você passa, é boa. Todo sofrimento, ele é bom. Mas não acabou. Nós vamos para o ponto 3 agora. O terceiro ponto é esse aqui. O sofrimento produz peso de glória. Então lembra que eu disse que tinha 2 palavras-chave, né? Primeiro era o por isso, que nós acabamos de ver os 4 motivos do por isso que nós somos renovados e não desanimamos. E agora o versículo 17, a primeira palavra, o porquê. Então o porquê vai finalizar o que ele está falando. Nós aguentamos o sofrimento por causa daquilo. Porque nós vamos para lá agora. Agora o versículo 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós às coisas que se veem, mas às que não se veem. Porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Então agora nós temos mais 3 motivos que Paulo está falando por que nós não desanimamos, nós fomos renovados. E esse é o produto final da coisa. Sofrimento é para isso aqui. Nós suportamos por causa desses motivos, mas nós vivemos esses sofrimentos por causa disso aqui agora. Primeira coisa, o sofrimento é momentâneo. Diz assim, 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Então um lembrete para você. A gente só tem uma vida para sofrer. Só isso. Você só tem 80 anos para sofrer. Não é muito tempo. Um piscar de olhos, você já viveu vários anos da tua vida. Acabou. Acabou. É uma vida só. Já pensou, quando a gente for para a glória, quando a gente estiver lá com Cristo, lá no céu, nos primeiros 5.000 anos que a gente estiver lá no céu, você acha que você vai lembrar dos 80, 90 anos que você viveu na terra sofrendo? Você acha que você vai lembrar disso? Depois de 1 bilhão de anos na eternidade, você acha que vai fazer alguma diferença 80, 90 anos de sofrimentos pequenininhos que a gente sofreu aqui na terra? Não faz diferença. O que nós sofremos aqui é momentâneo, acaba assim. Por isso, nós não desanimamos, então não desanime. Não desanime, porque o sofrimento ele vai acabar. O sofrimento acaba. O sofrimento vai chegar uma hora que não vai existir mais. É momentâneo. Segunda razão, o sofrimento é leve.
O sofrimento é leve, a nossa leve e momentânea tribulação. E talvez você esteja pensando, leve? Como assim leve? Você nem sabe o que eu vivi na minha vida. Você não sabe o abuso que eu passei. Você não sabe as coisas que eu tive que passar, o abandono que eu passei, as doenças que eu vivi. Você não sabe. Como que você pode dizer para mim que é leve os meus sofrimentos? Que as tribulações que eu passo são leves? Primeira coisa, o apóstolo Paulo que fala que são leves. E ele tem muita autoridade para falar que elas são leves, por dois motivos. Primeiro, que ele foi escolhido como apóstolo para ministrar em nossas vidas e revelar coisas que a gente nunca iria conseguir sozinho. Segundo motivo, a vivência dele de sofrimento. O cara só sofreu na vida. Apóstolo Paulo é um cara que só sofreu. Inclusive, quando Deus chama ele lá em Atos, ele diz assim: eu vou mostrar para ele como é bom sofrer pelo meu nome. Esse cara tem autoridade para dizer sobre o sofrimento. É ele que está falando, é leve. E aí eu quero que você vá comigo rapidinho em 2 Coríntios 11. Versículo 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Agora Paulo vai falar de todos os sofrimentos que ele passou, que ele relatou. Eu ainda mais, em muitos trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes eu recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 39 açoites. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, deixado como morto para fora da cidade. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia, passei na voragem do mar. Passou uma noite e um dia boiando no meio do mar. Em jornadas, muitas vezes, ele não parava de andar para lá e para cá. Os pés dele deviam sangrar no começo, até calejar tudo. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Esse é um homem que conheceu o sofrimento, e ele diz com autoridade: seu sofrimento ele é leve, e ele é momentâneo. Quando ele diz que ele é leve, ele não está dizendo que é fácil, não. Leve não significa que é fácil. Significa que é alguma coisa que você passa com facilidade. Ele não está dizendo que é fácil, nem que é indolor, nem que não tenha dor, esses sofrimentos. Não é isso que ele está falando. O que ele está falando é que, em comparação com o que está vindo, eles não são nada. Em comparação com o que vem, o seu sofrimento momentâneo é levíssimo. Aí dá para você imaginar uma balança, seu sofrimento e o peso da glória. Esse é o peso da glória, esse é o sofrimento. Tão pesado que é, fica aqui embaixo o negócio, e o seu levinho aqui, ó, seu sofrimento. Seu sofrimento está aqui leve como uma pena, enquanto o peso da glória está puxando tudo de tão intenso que é. Por isso, não desanime. Não desanime dos seus sofrimentos, porque eles são leves, momentâneos e leves. O terceiro motivo é o próprio peso da glória. Ele diz assim, versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então o que está vindo para a gente?
através de todo esse sofrimento? O que está vindo? A gente sofre tanto, Paulo está falando que está vindo um peso de glória, mas o que é? O que é esse peso da glória? Não sei. Queria saber também, eu não sei. Diz assim, 1 Coríntios 2,9 diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você consegue imaginar isso? Quando o apóstolo Paulo viu, ele não podia falar. Ele falou que Deus ele põe um espinho na carne dele para que ele não revele a glória que ele viu. Não tem como você ver. Um negócio que eu fico fascinado, quem aqui já assistiu Avatar? Do cara azul lá no meio do mato, enfim. Uma coisa que eu fiquei fascinado com aquele filme que eu assisti foi o mundo que os caras criaram. Que negócio maravilhoso. Toda a natureza, todos os animais, todo aquele negócio divino. Você vê aquilo, você pensa, como que um cara conseguiu imaginar aquilo? Como que um cara conseguiu inventar todo aquele mundo? Pandora, o nome daquele mundo. Como que os caras conseguiram inventar tudo aquilo? Eu fiquei fascinado. Quando eu assisti, eu fiquei, como que o cara pensou numa planta que não existe? Um negócio ali que não existe? E é maravilhoso você ver os efeitos e tudo mais. Por que eu estou falando do Avatar, né? Porque diz que nenhuma mente consegue imaginar o que Deus tem preparado para a gente. Você pensa que homens conseguem imaginar coisas maravilhosas, criatividade e tudo, mas Deus não permite. Deus dá um intelecto para a gente que chega até certo ponto, mas a gente não consegue nem imaginar, nem se esforçando muito, o que é agora que está por vir. A gente é limitado, a gente não consegue. Por mais viajado que você seja, você nunca vai conseguir imaginar. Já pensou nisso? Isso é maravilhoso. Esse é o peso da glória. Esse é o peso da glória. Nós nem fazemos ideia do que é esse negócio. Porque Deus não permite que a gente entenda. Então eu não sei o que é. Eu não sei o que é o peso da glória. Mas o que eu sei que é que ele não é momentâneo. O peso da glória não é momentâneo, ele é eterno. Ele não acaba. O peso da glória não vai acabar. O sofrimento acaba. O peso da glória não vai acabar. Eternamente vivendo, por bilhões e trilhões de anos, vivendo no peso da glória. E isso acima de toda comparação. Para finalizar já, o último versículo 18 diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. Então, para que você consiga suportar todo o sofrimento que você passa, seja uma doença, seja caminhar, sei lá o que você sofre no teu dia a dia, você sabe que você está sofrendo. Para você suportar tudo isso, você precisa fazer uma coisa só: olhar para a eternidade. Olhar para a eternidade. É só isso que você precisa fazer. É olhar para aquilo que não é visto. E o que é esperança, se a gente consegue ver o que nós esperamos? Essa é a esperança. A esperança do peso da glória é olhar para o que a gente não consegue ver. É olhar para a bênção que vem, olhar para a glória, mesmo sem nem imaginar o que é isso. É isso que nos leva, é isso que faz com que a gente consiga caminhar e viver tranquilos, renovados diariamente. É sabendo que tudo que a gente passa, todos os sofrimentos que nós passamos, é leve em comparação com o peso da glória que Deus tem para nós. E com isso eu queria finalizar passando um vídeo rapidinho. Vou apagar daqui.
Return to the Lord, the one who's broken, the one who's torn me apart. You struck down to burn me out. You say you do all in love, that I might know you in your suffering. Though you slay me, yet I will praise you. Though you take from me, I will bless your name. Though you ruin me, still I will worship. Sing a song to the one. My heart, flesh may fail, the earth will give way, and with my eyes, I see the Lord. If I on that day behold the Lamb that was slain, and I know the every tear is worth it all. Though you slay me, yet I will praise you. Though you take from me, I will bless your name. Though you ruin me, still I will worship. Sing a song to the one who's all I need. Though I'm crying out, let this cup pass from me now. You're still more than I need. You're enough for me. You're enough for me. Oh. Not only is all your affliction momentary, not only is all your affliction light in comparison to eternity and the glory there, but all of it is totally meaningful. Every millisecond of your pain from the fallen nature or fallen man, every millisecond of your misery in the path of obedience is producing a peculiar glory you will get because of that. I don't care if it was cancer or criticism. I don't care if it was slander or sickness. It wasn't meaningless. It's doing something. It's not meaningless. Of course you can't see what it's doing. Don't look to what is seen. When your mom dies, when your kid dies, when you've got cancer at 40, when a car careens into the sidewalk, takes her out. Don't say, it's meaningless. It's not. It's working for you.
that you are new and cared for. Oh, you save me. Yes, I will praise you. Oh, you take from me. I will bless your name. Though you ruin me, still I will worship. Sing a song to the one who's all I need. I sing a song to the one who's all I need. Amém? Essa voz que está falando no meio é um pastor americano chamado John Piper. E ele teve um câncer na próstata, que ele teve que ficar 6 meses internado no hospital. E o que ele falou sobre esse sofrimento que ele passou foi que esses 6 meses foram os meses mais doces da vida dele, porque ele pôde experimentar Deus, que ele pôde experimentar esse renovo diário. Uma coisa que ele fala em relação a essa experiência é: não desperdice o seu câncer, não desperdice o seu sofrimento. Tudo o que você passa produz um peso de glória. Tudo que você passa. E o lugar mais seguro que você pode estar é no sofrimento, porque é lá onde Deus vai se manifestar, vai se revelar para você. Amém? Então eu vou orar. Ô Pai, nós confiamos no Senhor. Nós confiamos na Sua soberania. Nós confiamos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós sabemos que tudo que nós passamos, todas as nossas mágoas, tudo que nos fez sofrer em nossas vidas, não foi em vão. O Senhor não nos faz sofrer pelo prazer de nos ver sofrer. O Senhor faz isso para que a Sua glória seja manifesta em nós. E eu oro para que cada coração possa ser consolado em relação a todo o sofrimento que já passaram, que estão passando e ainda vão passar na vida. Que todos possam confiar na Sua mão misericordiosa, amorosa. No nome de Jesus eu